uma estrutura de governo absolutamente negacionista, não me assombra que nós estejamos vivendo uma escolarização online também negacionista. Havia um certo esvaziamento do espaço público na universidade. Então, nós procuramos fazer com que a universidade recuperasse a sua capacidade de reflexão. É possível que a gente encontre saídas. Separados, solitários, isolados, não. Muita gente fazendo diagnóstico e pouca gente botando a mão na massa, disposto a se sacrificar, porque é isso. O simbólico disso acerca da população LGBTQI+, é terrível. É possível, mesmo você tendo a hegemonia do modo de produção capitalista, que... Então, daqui a pouco a gente inicia. E acredito também que todo mundo está acompanhando os últimos dados, né? O Brasil chegou a mais de 1 milhão de pessoas que apresentaram resultado positivo e mais de 50 mil óbitos. Isso, daquelas testadas e notificadas, né? Porque a gente sabe que, na verdade, é muito mais do que isso. Porque a subnotificação no Brasil é grande, né? E na realidade o que a gente tem é que em alguns países, né? Só para fazer um comentário a esse respeito, antes da gente começar, alguns países definiram critérios para tratar os casos que não tivessem teste. Porque, às vezes, realmente, por exemplo, a pessoa chega muito grave no hospital, morre antes de ser possível testar, por exemplo, né? Mas, se ela tivesse tido contato com alguém positivo, morasse com alguém positivo, tivesse alguns sinais clínicos, esse caso era contado na estatística como Covid. Aqui no Brasil, não. Então, alguns casos, eles são encerrados mesmo, sem diagnóstico, e nunca saberemos, né? Então, não é só que a gente não faz teste suficiente, é que também a gente não adotou critérios que possam pegar casos que, eventualmente, não tinham teste, né? Então, a gente sabe que é muito mais, né, do que esses números oficiais. Os registros de óbitos apontam um número muito grande de mortes por síndrome respiratória aguda nesse período em comparação a 2019. Né? E teve até um conhecido que a irmã faleceu em casa com todos os sintomas do coronavírus. E aí o SAMU foi lá, deu o atestado de óbito causado por problema respiratório e não testou nem a moça que faleceu e nem os moradores da residência. Sim, sim. E desse modo a gente tem muitos casos, né? Em particular nos lugares em que o sistema de saúde já enfrenta um colapso mesmo, né? Então você acaba tendo um número aumentado de pessoas que morrem sem serem internadas, ou que morrem em casa, ou que não tem nem tempo de fazer teste porque elas estão ainda na fila, ou, né, aguardando internação. Então, essa semana mesmo saiu um desses modelos, né, que tem sido feitos para avaliar subnotificação, né, que estimou com base no número de óbitos, não só os óbitos confirmados, mas também esses de síndrome respiratória aguda grave não especificada, que a gente provavelmente já está em 8 milhões de casos, né? E não 1 milhão de casos, como a gente tem notificado. Se a gente fosse pensar calcular aí, né, a subnotificação, esse 1 milhão de casos já é muito menos, né, do que a gente tem na realidade, né? Por conta desses casos, não só dos óbitos, mas também das pessoas que estão ficando em casa com sintoma leve, ou que até tem sintomas mais intensivos, mas se não interna, não é testado em muitos lugares, né? Ontem o Trump, no comício que ele realizou em Tulsa, ele disse que o Brasil está muito mal no tratamento da pandemia. E, na verdade, Bolsonaro é uma cópia mal feita das políticas do Trump para enfrentamento da pandemia. Porque, na verdade, lá nos Estados Unidos, acho que eles até tiveram uma situação um pouco parecida durante um tempo, mas eles, por exemplo, estão testando agora, né? Então, o número de testes por 1 milhão de habitantes lá é muito mais alto, né? Eles acabam que o que a gente vê é que, na prática, eles também estão reabrindo cedo em muitos estados, né?
sem ter ainda noção de que realmente a doença está controlada. Mas, pelo menos, eles têm a caracterização assim, da pandemia melhor do que nós, sabem melhor, né, quantos casos, quantos mortos e tudo mais. Então, acaba que tem ou não, né, é uma outra questão aí que a gente tem que debater, né? Uhum. Eu fiz uma live essa semana com um amigo que está morando em Kentucky, e ele disse que lá houve um controle grande quando se determinou o isolamento social e que aqui isso ainda não ocorreu. Mas podemos começar a live, então? Sim, claro. Então, como eu já tinha falado no início, nós marcamos essa live para conversar sobre a situação do Brasil, que essa semana, por 4 dias consecutivos, registrou oficialmente mais de 1.200 óbitos pela Covid-19 e ultrapassamos 1 milhão de pessoas também oficialmente testadas positivamente, e que sabemos que a subnotificação aqui no nosso país é muito grande, e mesmo nesse cenário, governadores e prefeitos começaram um processo de relaxamento do isolamento social. E o que temos visto nos meios de comunicação é aglomerações nas ruas, nos centros comerciais, ônibus, e o que se adota como critério aqui no Brasil para que se decida se vai haver ou não o relaxamento é o número de leitos disponíveis nos hospitais, nas UTIs, e também se há ou não estabilização no número de óbitos e novas pessoas contaminadas. Então, eu queria que você falasse um pouco, Maíra, se esses são indicadores que permitem que governadores e prefeitos adotem a flexibilização do isolamento, se são indicadores corretos para que se adote essas medidas num momento como esse que o Brasil atravessa. Sim. Então, na realidade, assim, a gente tem uma série de medidas possíveis para conter o vírus, né? Então, todo mundo fala muito do lockdown, né? Que é uma forma de conter o vírus em que você reduz a circulação das pessoas. Então, caso elas estejam doentes ou não, transmitindo ou não, né? Elas não estão circulando, e se elas não estão circulando, elas não estão transmitindo o vírus. Então, é uma forma realmente de conter, né, a disseminação. E você tem outras formas que poderiam ser, ou em alguns casos, complementares ao lockdown, ou substitutas do lockdown em alguns contextos, que dizem respeito à testagem em massa da população e adoção de medidas adequadas para os resultados dessa testagem, né? Então, como é que eu vejo isso, né? Então, eu vou falar dar um exemplo aqui do governo do estado de São Paulo, que é o que eu estou acompanhando mais, né? Por conta de estar morando aqui agora, mas isso se aplica para outros lugares também, né? Então, o governo do estado de São Paulo, ele fez um plano de flexibilização da quarentena, né? De reabertura do comércio e tal, chamado Plano São Paulo, baseado em indicadores que são de número de casos. Então, que tem que ter uma estabilização ou uma redução do número de casos, de leitos de UTI, leitos de enfermaria e de número de óbitos. Esses são os principais indicadores. Também tem um indicador de isolamento social, né, que você mencionou, né, que existem algumas propostas de que a gente teria que ter no mínimo 60%, idealmente 70% das pessoas em isolamento social, né, em distanciamento social, para garantir uma redução, né, um achatamento da curva. Então, se definiu como critérios o que, se a gente for simplificar, né, de um ponto de vista mais didático, alguns critérios que eles são critérios meio reativos, eu diria assim, né, ou paliativos. Por quê? Se você toma a decisão, se a gente for pensar de uma forma bem prática, se você toma a decisão baseada, por exemplo, na disponibilidade de leitos de UTI, na disponibilidade de leitos de enfermaria e no número de pessoas mortas, vamos pegar esses 3 indicadores que são usados com frequência pelos prefeitos, governadores
Estado para tomar decisão, você está tomando decisão de abrir ou fechar pelo indicador que é lá do final do processo, que é assim, você assume que as pessoas vão ficar doentes, você assume que elas vão precisar de internação, que umas vão para UTI e outras vão morrer, e você só toma medidas mais drásticas quando você já está vendo que não tem mais vaga para as pessoas. Então, vamos pensar assim, se eu defino como critério que eu vou fazer lockdown, né, na minha cidade, por exemplo, se eu sou prefeita, vou fazer lockdown na minha cidade quando eu atingir 80% de ocupação de UTI. O que significa isso? Que quando eu tiver 80% dos leitos disponíveis ocupados, eu vou fechar a cidade, por exemplo. Né? Vou fechar fronteiras, vou diminuir a circulação das pessoas, vou colocar, de repente, polícia na rua para impedir que elas saiam. Só que isso significa que as pessoas estão doentes, estão circulando, estão contaminando umas às outras, e eu só vou tomar alguma decisão concreta para segurar isso quando eu já não tiver onde colocar essas pessoas doentes internadas, ou eu estiver chegando muito perto disso. E ainda tem uma questão importante, assim, né? 80%, por exemplo, de leitos de UTI ocupado é uma coisa se eu tenho 20 leitos, naquele meu contexto, por exemplo, tomando decisão sobre uma pequena cidade, ou se eu tenho 2.000 leitos. E o quanto que eu tenho de população também, né? Porque, vou dar um exemplo, se eu tiver 100.000 habitantes e 20 leitos de UTI, se eu esperar chegar em 80%, significa que vão ter me sobrado 2 leitos. E eu tenho 100.000 pessoas para gerenciar, né, o risco delas ficarem doentes. Então, é como se a gente estivesse tomando a decisão baseado já no último critério, o critério limite, de quando as coisas já estão, né, assim, quase perdendo o controle. Então, a gente viu, né, quem está acompanhando isso na mídia, por exemplo, o prefeito de São Paulo, da cidade de São Paulo, né, o Bruno Covas, em uma coletiva, dizendo assim, não se preocupem, a gente já contratou não sei quantas covas, não sei quantos caixões, já contratamos coveiros. Então, isso significa que você está assumindo que as pessoas vão ficar doentes, que elas vão morrer, que elas vão ficar em estado grave, e a sua decisão é baseada lá no final, e não numa abordagem preventiva. Então, para quem é profissional da área da saúde, mas também para quem tem, né, um mínimo de noção a esse respeito, em tese a gente trabalha na saúde pela prevenção da doença, né? Então, eu gostaria que as pessoas, né, no mundo ideal, eu gostaria que as pessoas tivessem menos risco de pegar a Covid-19, né, a doença, entrar em contato com o vírus, e que por isso tivesse menos gente indo para o hospital, para um leito de enfermaria, um leito de UTI. Então, a gente pode fazer alguma coisa que é paliativo, que é tomar decisões quando a coisa já está descarrilhando praticamente o trem, ou eu poderia tomar decisões para o leito de UTI, ou olhar para o número de óbitos, seja incorreto, mas é um parâmetro de emergência, vamos dizer assim, que a gente teria que estar, tipo, com todas as sirenes ligadas quando eu chego nesses parâmetros críticos, né, de leito de UTI e emergência. Então, por exemplo, se você é um cidadão, você quer que as pessoas que cuidam, vamos dizer assim, da sua saúde, né, o secretário de saúde, o prefeito, o governador, tomem uma decisão quando já não tiver mais um leito de UTI caso você fique doente, ou você quer que essas pessoas tomem decisões para, de repente, você não ficar doente? Né? Então, acho que são perspectivas diferentes. Então, os países que se saíram melhor no processo, né, de controle da Covid-19, no processo de contenção da pandemia, fizeram medidas preventivas. Medidas que impedem as pessoas de ficarem doentes ou reduzem muito o risco que as pessoas fiquem doentes. Não medidas que só... Porque, óbvio, é importante ter vaga para todo mundo que precise, mas só que isso é lá o final dessa história, né? Uhum. Então, antes de falarmos sobre experiências de outros países, eu queria aqui conversar um pouco sobre a testagem em larga escala, que também está relacionada ao isolamento social e ao monitoramento da Covid-19. Então, por exemplo, aqui em Salvador, o prefeito, durante alguns dias, colocou equipe para testar pessoas nos bairros da periferia e anunciava que de 500 testes, 100 e tantas deram positivo. Mas não se sabia o que é que a prefeitura fez com esse resultado de 100 e poucas pessoas que testaram positivamente. Então,
E, além disso, tem dois principais testes que são realizados. E, de vez em quando, a gente ouve infectologistas, médicos, dizendo que tem teste que não é confiável, ou que o resultado pode dar negativo e depois de uns dias o resultado na mesma pessoa ser positivo. Então, eu queria que você explicasse um pouco a diferença entre esses tipos de testes e qual é o uso efetivo e mais correto com os resultados que se faz de testagem em larga escala. Sim. Então, na realidade, uma coisa que ficou uma certa... uma visão um pouco superficial de muitas pessoas em relação a isso é que lá no começo da pandemia, né, quando aqui no Brasil começou a crescer essa história, tinha uma coisa que era muito falada, que a Organização Mundial de Saúde falava teste, 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 né, que era para os países adotarem essas testagens maciças, essas testagens universais. O que de fato é importante. Só que em nenhum lugar do mundo vai funcionar só fazer o teste. Isso é a primeira coisa, independente da qualidade desse teste ou do tipo do teste. O que vai direcionar se a medida é boa ou ruim é o que você fez com o resultado desse teste. Porque se eu só faço o teste para guardar, por exemplo, e para dizer, eu tive 500 pessoas positivas, 1000 pessoas positivas, e isso não desencadeia, né, medidas adequadas, não serviu para nada, a não ser do ponto de vista científico. Assim, do ponto de vista científico você conhece quantas pessoas têm na doença naquele contexto. Então, o que acontece? A gente tem, basicamente, né, para a presença, né, de material genético do vírus, principalmente nas vias respiratórias, é o mais comum. Então, para quem já viu aquelas fotos, né, tipo um cotonete grandão que coloca pelo nariz, em geral, das pessoas, coleta a secreção respiratória e analisa esse material para ver se tem presença de material genético do vírus ali. Significa o quê? Que a pessoa está positiva, né, vamos chamar assim, ela tem o vírus, ela é considerada um diagnóstico, um caso positivo de Covid, e também que ela provavelmente está transmitindo, né, se ainda tem presença do vírus nas secreções respiratórias. Porque a gente sabe, né, que a doença, o vírus se transmite principalmente com tosse, espirro, né, gotícula e tudo mais. E a gente tem os testes do tipo de anticorpos, né, que eles não vão ver se tem o vírus ali, mas eles vão ver se a pessoa, o organismo, desenvolveu anticorpos a partir da exposição àquele vírus. Então, são os famosos testes rápidos. Então, quando a gente vê na mídia, é aquele que fura o dedo, né, na maioria dos lugares, que faz e avalia se no sangue da pessoa tem a presença desses anticorpos, né? Essa semana foi para a mídia bastante essa história por conta de uma festa em Brasília, né, de umas blogueiras, que aí na porta da festa as pessoas faziam o teste rápido. Então, por que tem essa confusão, né? Porque, de fato, para você fazer o diagnóstico da doença e saber se a pessoa está agora com a doença e se ela está, inclusive, com potencial de transmitir, o que serve é o teste que a gente chama de RT-PCR, que é esse do cotonete que colhe material lá do fundo do nariz, né? O teste rápido, ele só vai me dizer se a pessoa desenvolveu anticorpos. E aí eu tenho dois resultados, principalmente, desse teste, que pode me dizer se a pessoa teve um contato antigo, né, e desenvolveu anticorpos, ou se ele ainda está com uma infecção, ou se ele tem uma infecção mais recente. Mas o teste de anticorpos não diz se a pessoa está no momento ou não com o vírus presente, nem dá muita informação sobre a possibilidade de transmissão. Então, por exemplo, nessa festa lá, né, das blogueiras em Brasília, fazer o teste na porta, se você pega alguém positivo, essa pessoa pode ser que ela não esteja mais doente nem transmitindo, ao mesmo tempo em que alguém que está doente e transmitindo pode dar negativo, porque eu preciso de um tempo de doença ativa, ser capaz de detectar. Então, o teste de anticorpos hoje, né, esse teste rápido, ele não é recomendado para você fazer diagnóstico da doença. Precisa ser, né, até o que a gente sabe hoje, o RT-PCR, que é o do cotonete. Então, quando a gente fala sobre testagem em massa da população, se eu uso o de anticorpos, eu tenho um objetivo, se eu uso o RT-PCR, eu tenho outro objetivo.
Então, por exemplo, né, a gente teve em vários lugares no Brasil, né, eu vou citar aqui um exemplo que é bastante importante, que foi de um estudo feito pela Universidade Federal de Pelotas, depois se alguém tiver curiosidade de procurar, né, coronavírus, Pelota, inquéritos, tem bastante informação sobre isso, que fez testagem na população. Teve na cidade de São Paulo também, aqui na cidade que eu moro. Então, se você faz uma testagem na população usando o teste rápido de anticorpos, você consegue saber quantas pessoas na sua cidade, ou no seu estado, ou no seu bairro, já foram expostas ao vírus. E o que isso me diz? Isso me dá informação sobre o quanto que o vírus está presente e circulando na população. Mas não me diz quantas pessoas estão doentes agora ou quantas pessoas estão transmitindo agora. Nem eu posso usar isso como um caso atual, ativo da doença, né? Então, isso é importante para tomar algumas decisões, né? Então, eu tenho, por exemplo, que se eu tenho, por exemplo, uma cidade que faz a testagem com o teste rápido e dá 10% da população positiva, o que significa isso? Que eu tenho 90% da população que ainda não teve contato com o vírus. Esse resultado em si não me diz nada, depende do que eu vou fazer com essa informação. Eu tenho aí uma quantidade enorme de pessoas que não tiveram contato com o vírus. Isso é bom ou ruim? Depende, eu tenho 90% da população ainda suscetível, que não teve um primeiro contato. Por outro lado, a gente não sabe se ter o vírus uma vez confere imunidade, então eu não tenho como saber se os 10% positivos estão imunes ou não. Então ela é uma informação, né? Por outro lado, se eu faço a testagem com o cotonete, o RT-PCR, eu consigo identificar quem está doente agora e consigo definir que é um caso ativo e consigo eventualmente isolar, tratar essas pessoas. Então, cada um tem um objetivo diferente. Se eu tenho uma suspeita que alguém está doente, por exemplo, tem sintoma ou mora na casa de alguém que está positivo, eu preciso fazer o RT-PCR, eu preciso fazer esse cotonete no nariz. Então, isso é que me dá a informação de fato, né? E aí, o que vai acontecer? A testagem em massa, ela é importante para você usar a informação do resultado para planejar a política pública de saúde. Então, é relevante, a Organização Mundial de Saúde recomendou, porque com isso você consegue fazer algumas coisas. Então, se a gente for pensar, e eu só tô em muitos lugares no Brasil, a gente só está testando quem vai internado. Então, a pessoa chega, ela tem síndrome gripal, ela tem falta de ar, ela vai ser internada, eu faço o teste, eu sei que ela está positiva. Isso é importante para tomar uma decisão sobre como é que eu vou tratar essa pessoa, né? Como é que eu vou cuidar dela no hospital, se eu vou colocar em isolamento ou não. Só que se eu estou pensando em prevenção, né, da doença, se eu estou pensando em conter a epidemia, eu tenho que avaliar que se essa pessoa pegou o vírus, ela pegou o vírus em algum lugar. Que lugar foi esse? As pessoas que moram na casa dela também estão doentes? Se eu for fazer testagem em massa, eu tenho que ir na casa dessa pessoa, por exemplo, e tenho que testar os familiares que moram na mesma casa. Se ela trabalha em um lugar com grande exposição, né, ao número de pessoas, eu tenho que ir lá neste lugar de trabalho entender se eu tenho pessoas doentes lá. Então, a testagem em massa, ela serviria se ela fosse acompanhada de medidas para conter o vírus na população. Então, eu vou dar um exemplo. A gente teve vários casos no país e no mundo, né, de surtos em casas de repouso, né, assim, de às vezes morrer todos os velhinhos que moram numa casa de repouso. Então, o que é uma testagem seletiva? Eu vou lá e testo os velhinhos. E aí, se eu testo os velhinhos, isso é importante, porque são um grupo de risco, eu vou poder isolar, eu vou poder tratar, levar para o hospital quem precisa e tudo mais. Só que isso não me ajuda em nada a conter a disseminação do vírus naquela população. O que seria uma testagem em massa associada, por exemplo, a um surto numa casa de repouso? Eu vou testar todos os profissionais que moram na casa, porque afinal, o vírus, se as pessoas moram na casa de repouso e não saem, o vírus tem que ter vindo de algum lugar, né? Ele não desceu de helicóptero lá dentro da casa de repouso, né? Ele veio de algum lugar. Então, se eu fosse fazer testagem em massa nesse contexto, eu ia testar todos os profissionais, eu ia testar todo mundo que esteve naquela casa de repouso, por exemplo, nos últimos 15 dias, eu ia testar as pessoas que moram com os profissionais, eu ia testar as pessoas que moram com esses visitantes, então eu ia fazer uma testagem ampliada,
Eu ia fazer uma testagem realmente em massa, todo mundo que desse positivo eu ia colocar em isolamento em casa, ou ia transferir para o hospital se a pessoa tivesse necessidade. Esses novos casos que eu identificasse iam me levar a testar mais pessoas e colocar mais pessoas em isolamento. Então, não sei se fica claro, mas a ideia é que se eu quero, de fato, conter a disseminação e impedir que as pessoas fiquem doentes, né, e tenham os quadros mais graves, eu não posso ficar no hospital, assim, do ponto de vista da política pública, reativo a quem chega doente. Eu teria que fazer busca ativa dessas pessoas na comunidade. Eu teria que fazer um trabalho muito mais intensivo com base nesse resultado. Porque se eu pego um papel escrito, eu tenho 500 casos naquele bairro, e isso só me serve para colocar no boletim, dar entrevista para o jornal, e fazer orientações genéricas para a população, eu não estou fazendo, de fato, medidas de controle efetivas, entendeu? Eu estou só descrevendo um problema, o que é uma parte do processo, né? Mas não é todo. Então, o que acaba acontecendo é que a gente aqui no Brasil, talvez por uma certa precariedade do sistema de saúde, talvez porque a gente não teve, né, nos últimos 100 anos, experiências, né, com pandemias ou com doenças que têm essa disseminação tão grande na população, ou por descaso mesmo, né, dos governantes e tudo mais, a gente está só na reação. É quando a pessoa já fica doente, já está internada, já precisa de UTI ou morreu, que eu vou, né, testar, que eu vou fazer orientações. E aí, como você disse desse caso, por exemplo, né, do seu conhecido, se eu pego uma pessoa que morreu em casa com todos os sintomas de Covid e não tenho o resultado do teste dessa pessoa, e eu não testo o resto da família, as pessoas muitas vezes não acreditam que elas são doentes se elas não têm um teste na mão, porque elas não têm às vezes nenhum sintoma. Ou a gente às vezes tem, né, realmente pessoas negacionistas, que nem acreditam no vírus, nem acreditam na pandemia. Então, se eu não testo as pessoas, eu não faço orientações adequadas e mais incisivas e concretas, o que acontece é que, às vezes, o familiar de alguém que é suspeito, ele não vai ficar em casa em isolamento social, porque ele não entendeu a gravidade da situação, porque eu não tenho um profissional fazendo educação em saúde adequadamente, porque a culpa não é da pessoa, né? A culpa, vamos dizer assim, a responsabilidade, não a culpa, é do sistema de saúde que tem a obrigação de orientar, isolar, acompanhar os casos, né? Como foi feito em muitos países do mundo que controlaram antes. A pessoa, ela era positiva naquela casa, testava todo mundo da casa, do seu local de trabalho, fazia orientação para todo mundo, ligava todo dia para a casa da pessoa, né? Em alguns lugares fazia controle de GPS de celular para ver se aquela pessoa estava saindo de casa ou não, né? Mais ou menos restritivo, mas eu tinha um acompanhamento de cada caso, né? Aqui, quantas pessoas você ou as pessoas que estão assistindo não conhecem que acham que ficaram doentes, nem sabem se ficaram ou não, que acham que pegaram numa situação X ou Y, mas nem sabe, né, se de fato foi. Então você acaba tendo, né, muito pouca ação de prevenção. Então, a testagem universal, ela é importante, a testagem maciça, ela é importante, se você fizer alguma coisa adequada com ela, né? Eu sou enfermeira obstetra, né, pesquisadora dessa área, a gente tem batido muito na tecla, por exemplo, da testagem universal de gestantes, né, que os governos, os serviços de saúde, os profissionais de saúde deveriam ter como garantir que toda gestante internada em trabalho de parto ou internada por qualquer razão no final da gestação, por exemplo, ela fosse testada independente de ela ter sintoma ou não. Isso é importante do ponto de vista individual para eu tratar aquela gestante de uma forma diferente, se ela estiver doente, o bebê dela, fazer medidas de isolamento para ela, orientação para ela. Eu vou testar também todo mundo da casa dela. Eu vou tentar identificar de onde ela pegou. Se ela teve contato com outros profissionais de saúde, eu vou testar também esses profissionais de saúde e que cada teste positivo desencadeasse uma série de ações para conter o vírus. Porque senão a gente está só assim, gastando dinheiro fazendo teste, mas não usando adequadamente o resultado desses testes. Uhum. Então, sobre isso que você falou agora, Maia, um casal de conhecidos, logo no começo da pandemia, foram da Espanha para o Canadá, onde residem. Aí, chegando no Canadá, foram testados e os dois testaram positivamente. E aí eles foram comunicados pelos profissionais da saúde que fizeram o teste de que eles tinham que ficar confinados em quarentena em casa
caso saíssem, seriam multados, uma multa elevada. E todos os dias de manhã ligava um profissional da saúde para eles, perguntando a temperatura, se a febre tinha subido ou não, e eles tinham, todo dia de manhã, eles tinham que medir a temperatura, porque alguém ia ligar perguntando qual era a temperatura. Então havia um controle sobre as condições de saúde e também se eles estavam mantendo a quarentena ou não, porque por meio do celular acompanhavam se os dois estavam ou não se deslocando da residência. Aqui no Brasil não existe isso. E temos um problema grave aqui, que é o fato de que o governo federal não exerce adequadamente a sua função constitucional e política de articular e integrar o conjunto dos estados e municípios em ações integradas para o enfrentamento da pandemia. Então, nós estamos no meio da pandemia com o terceiro ministro da Saúde, que não é um especialista da área, e também não é um especialista em políticas públicas, porque é um general com formação em logística militar, e isso agrava ainda mais a tomada de decisões que efetivamente possam impedir a disseminação do coronavírus. Mas aí eu acho que a gente pode passar para algumas experiências internacionais. Hoje, os meios de comunicação anunciaram que a China está realizando 1 milhão de testes por dia em Pequim, porque se detectou casos positivos em um mercado e na região onde ele se encontra, e já se começa um processo de lockdown em algumas regiões da cidade. Então eu queria que você falasse um pouco sobre as experiências que estão ocorrendo internacionalmente e quais medidas foram adotadas que foram determinantes para que nesses países não ocorresse o que está acontecendo aqui no Brasil e nos Estados Unidos. São os dois países com maior número de pessoas contaminadas e de óbitos em decorrência da Covid-19. Sim. Então, eu acho que a gente pode pensar em algumas coisas que são comuns a países como, por exemplo, a China, que você mencionou, ou a Coreia do Sul, que é outro exemplo, né, que se dá muito, né, de controle efetivo da pandemia, ou a Nova Zelândia, né, que são, vamos dizer assim, 3 casos, né, que se tem debatido bastante a respeito do que eles fizeram. Em particular a Nova Zelândia, né, que recentemente declarou o controle, né, da pandemia no território e já tem uma retomada bastante flexível das atividades, né, mas também alguns países da Europa já estão evoluindo, né, na reabertura de escolas e tudo mais. Então, o que acontece, né? Acho que algumas coisas são comuns a esses países, mas vou pegar o exemplo da Nova Zelândia e depois a gente pode falar algumas coisas específicas sobre os demais. O que aconteceu na Nova Zelândia inicialmente, assim que se teve a notícia, né, da pandemia global e que se identificaram os primeiros casos no país? A primeira medida foi determinar um lockdown mesmo, né? Coisa que nunca aconteceu aqui no Brasil, e isso é uma diferenciação importante, né? A gente está fazendo distanciamento social, a gente nunca passou por um lockdown real, né? Assim, no país como um todo. Houve uma ou outra iniciativa de cidades, né? De prefeitos específicos mais rigorosa, né? De fechamento mesmo, mas na maioria das vezes a gente não está falando sobre lockdown no país. Então, o que a Nova Zelândia, por exemplo, fez inicialmente? Fechou as fronteiras, parou de receber voos internacionais
como a gente sabia no começo da pandemia, a maior parte dos casos vinha importado, né, ou diretamente da China, mas depois da Europa em particular, e também dos Estados Unidos um pouco mais para frente. Então, não chegavam voos internacionais. Aqueles que chegavam, né, alguns que por alguma necessidade chegavam, tinham um controle rigoroso de testagem das pessoas que chegavam, colocar essas pessoas em quarentena, monitorar essas pessoas de fato. Mas um fechamento, né, importante das fronteiras e medidas restritivas de deslocamento. Então, as pessoas não podiam sair, ou para elas saírem, elas tinham que ter uma justificativa por uma necessidade essencial. Houve fechamento de comércio, houve restrição, por exemplo, a restaurantes, inclusive de entrega durante um tempo na Nova Zelândia. Então, você não podia nem fazer delivery, né? Realmente não, para diminuir ao máximo a circulação nesse momento inicial. Então, o que você faz quando você diminui a circulação? Aquelas pessoas que estão doentes, elas não vão transmitir. Uma parte dessas pessoas vai evoluir com quadros mais graves, vai para o hospital, mas se eu tenho lockdown, ela não está andando por aí contaminando outras pessoas, vai para o hospital, vai às vezes estar de uma UTI, vai morrer em alguns casos, mas você controlou a circulação dessas pessoas. E aí você vai cuidar dessas pessoas no hospital, né, naquilo que for necessário. E aí, ao mesmo tempo, você começa a implementar testagem e busca ativa desses casos. Então, fulano chegou da Itália, lá no começo da pandemia, fulano chegou da Itália não sei quando, controle de voos, quem chegou, quem não chegou, quem teve contato com caso positivo ou não, vou bater lá na casa da pessoa, vou testar essa pessoa, vou perguntar onde ela andou, se ela trabalha, se ela andou de transporte público. Eu vou fazer uma investigação completa para tentar achar outros casos. Achei outros casos, vou fazer a mesma coisa com esses casos. Até eu conseguir buscar quem são as pessoas doentes. Só que enquanto isso está rolando o lockdown. Por quê? Porque se eu for esperar a testagem, a investigação epidemiológica, a busca ativa e o resultado, enquanto está todo mundo circulando, eu nunca vou conseguir correr atrás dos casos. Os casos vão andar mais rápido do que eu, porque o vírus anda mais rápido do que o nosso potencial de investigar onde é que está o vírus, né? Então, é como se você fizesse as duas coisas. Faz teste, faz investigação epidemiológica, trata as pessoas que precisarem de tratamento e você vai monitorando esses resultados. Enquanto ainda está crescendo o número de casos, enquanto os casos ainda estão, né, o vírus ainda está circulando na população, você mantém o lockdown. Então, lá na Nova Zelândia, assim como outros países adotaram, eles adotaram níveis de alerta. O país, né, o governo federal, por exemplo, na China, na Coreia do Sul, em alguns países da Europa também, na Itália, por exemplo. E aí, no planejamento do controle da pandemia, tinha critérios claros, né? Então, por exemplo, na Nova Zelândia, eles usaram 4 níveis de alerta, que era assim, se você ainda tivesse aumento do número de casos e transmissão comunitária dos casos, ou seja, o vírus está circulando na população e você já não tem mais só aqueles casos importados, você já tem casos que uma pessoa, o vizinho, passa para o outro, pega no supermercado, pega no local de trabalho. Enquanto eu tenho, né, um dos critérios é esse, enquanto eu tenho transmissão comunitária sustentada, eu mantenho o lockdown. Então, a Nova Zelândia em nenhum momento tomou essa decisão baseada em lotação de UTI, ou em lotação de enfermaria, ou em número de mortos. Porque se eu for esperar todas as da história, eu já tenho tanta gente doente naquele contexto que eu já não vou conseguir mais identificar esses casos, né? E aí tinha um plano que tinha lá, alerta 4, o vírus está disseminado na população, tem transmissão comunitária do vírus, lockdown. Aí, alerta 3, ou seja, eu posso flexibilizar alguma coisa. Eu até tenho transmissão comunitária, mas ela não tá, os casos não estão crescendo e eu estou conseguindo investigar e isolar essas pessoas. Eu posso abrir algumas coisas. Nível de alerta 2, eu já não tenho mais transmissão comunitária. Eu só tenho transmissão, por exemplo, domiciliar. Um caso transmite para alguém que mora na casa dele. Aumenta o número de casos, mas é um caso que eu sei de onde veio, para onde vai, e eu sei que aquelas pessoas estavam em casa. Abro mais um pouquinho o comércio, os serviços, o trabalho. E agora eles estão no nível de alerta 1, que considera o vírus controlado na população, retoma as atividades, mas continua monitorando. Apareceu um novo caso, volto atrás, eventualmente, investigo de onde veio aquele caso, se necessário, subo o nível de alerta de 1 para 2, fecho tudo de novo.
E o que é importante? O país todo tinha um direcionamento. Tem um site, por exemplo, no caso da Nova Zelândia, que chama Nova Zelândia Unida, se não me engano, do governo, em que qualquer pessoa no país inteiro recebe as mesmas orientações. Todas as cidades, todos os governos locais estão usando os mesmos critérios. Então você tem uma unidade, porque não adianta nada, por exemplo, o prefeito daqui tomar uma medida super restritiva, se o da cidade vizinha não toma, e aí um passa para o outro, porque a pessoa vai visitar seu familiar, ou trabalha numa cidade, mora na outra e tudo mais. Então isso que você mencionou do governo federal é importante, porque em todos esses países houve uma unidade dos governos centrais e locais para tomar uma medida única, porque é muito difícil colocar uma população em lockdown, né? Tem as questões, né, de saúde mental da população, tem as questões de sobrevivência da população. Então, se você não tiver um discurso único do ponto de vista dos governantes, as pessoas começam a sair mesmo, que é o que a gente está vendo agora, né? Abre o comércio e as pessoas vão lotar as ruas, né? De forma assustadora, inclusive, você vê essas imagens da mídia, para mim, me dá claustrofobia de olhar as pessoas ali, né? E aí você vai entrevistar a pessoa fala, eu vim aqui aproveitar uma promoção de calcinha, entendeu? No meio da pandemia. Por quê? Porque as mensagens são confusas. O governador fala uma coisa, o prefeito fala outra, na televisão fala outra, o presidente fala outra diferente. A pessoa acha que realmente não é tão importante. É diferente de, por exemplo, o presidente, né, no caso da Nova Zelândia, a primeira-ministra, todos os governos locais terem um discurso alinhado dizendo para as pessoas, por favor, fiquem em casa. Inclusive, já tornando público e transparente qual é o critério para você sair de casa. Porque a gente está numa situação agora aqui no Brasil, eu estou há mais de 90 dias, né, em distanciamento social, né, voluntário, que realmente a gente não sabe quando vai sair disso. Por quê? Porque não tem parâmetros claros de quando é que a gente vai sair disso. Não tem teste sendo feito, não tem medidas adequadas sendo feitas, então as pessoas começam a viver uma situação muito, assim, adoecedora. E aí eu entendo a pessoa sair para ir comprar uma calcinha, entendeu? Porque, assim, como é que pode? Você não tem nenhuma base de quando é que a gente sai dessa situação, né? Sim. Então, a gente tem visto informações desencontradas nos meios de comunicação, e muitas vezes de fontes que consideramos enfermeira obstetra. Vou te fazer uma pergunta, porque agora em maio eu li duas matérias, uma de pesquisadores do Reino Unido, dizendo que as gestantes não estão no grupo de risco, que não existe risco mais elevado para as gestantes em relação ao coronavírus. E em maio também saiu uma pesquisa de epidemiologistas da Suécia, de um hospital universitário, dizendo que nos 3 últimos meses de gestação, as grávidas apresentam um risco maior em relação ao coronavírus, porque reduz os anticorpos, as defesas dessas mulheres. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, eu acho que isso, inclusive, tem tudo a ver com a discussão que a gente está tendo do ponto de vista mais geral, né? Porque é isso, as grávidas, as mulheres pós-parto também, né? Elas estão sofrendo os impactos da pandemia e os impactos do controle inadequado, né, da pandemia no país. Então, o que acontece? Quando a gente vai olhar para o que aconteceu nos outros países, China, Itália, tem publicação do Reino Unido, tem publicação, poucas publicações da Austrália, mas de vários da França e tudo mais. O que essas publicações dizem? Não existe um risco aumentado para gestante ou mulheres pós-parto, né? Então, o que acontece? Eles analisaram os dados, são estudos bem feitos na realidade, né? O do Reino Unido, por exemplo, que você mencionou, eles têm um sistema de informação de dados em saúde, que a pessoa internou numa UTI, por exemplo, tem os dados completos dela lá, e aí os pesquisadores conseguem avaliar, né, uma série de coisas, é muito mais efetivo, né, desse ponto de vista do que a gente aqui no Brasil. Então não é que o estudo deles está errado, o estudo deles mostrou que lá no Reino Unido, as grávidas lá no Reino Unido não têm risco aumentado
de morrer ou de ter quadros graves em comparação à população geral. Isso é uma coisa, né? Então, não é que a conclusão dele estava errada ou que a mídia que divulga aqui no Brasil esse estudo do Reino Unido esteja incorreto. O problema é que o que a gente está vendo aqui no Brasil, por conta das características, das particularidades aqui do Brasil, é que as grávidas têm sim aqui no Brasil apresentado um risco de... Não tem como dizer ser um risco maior de morrer do que quem não está grávida, mas a gente tem tido muitos óbitos maternos, a gente tem tido muitas gestantes internadas em estado grave, UTI, entubadas, bebês que precisam nascer prematuros por conta de quadros graves das suas mães. E aí, num primeiro momento, a gente estava esperando aqui no Brasil que ia ser tranquilo o vírus para as grávidas, porque a gente tinha essas informações do Reino Unido, dos primeiros estudos nos Estados Unidos e tudo mais, que dizia assim, grávidas não tem risco aumentado. Só que aí, quem trabalha com gestante começou a ver, não, aqui no hospital tem grávida na UTI, tem mulher pós-parto na UTI, morreu uma não sei aonde, morreu uma não sei aonde. E no momento atual, a gente já passou de 100 casos de mulheres que morreram no Brasil por complicações da Covid-19. Alguma coisa que não aconteceu em nenhum lugar do mundo. Na realidade, se a gente somar todos os casos que tem publicados na literatura de mulheres que morreram por Covid-19 no mundo todo, a gente não alcança 25 casos. Nos Estados Unidos, que tem uma quantidade enorme de casos na população geral, né, e portanto também se espera que em gestantes, e lá não teve essa quantidade de mortes. Então, imagina só, a gente tem, somando todos os países do mundo, incluindo países que foram atingidos pela... Aqui no Brasil, só em um país, a gente já passou de 100 casos. Então, o que isso nos leva a... Qual é a pergunta que a gente faz? Se nos outros países não teve aumento do risco, e a gente não acredita que as mulheres grávidas aqui no Brasil, ou pós-parto aqui no Brasil, elas sejam biologicamente, fisicamente, né, diferentes das mulheres desses países, ou seja, não é que o vírus ele é mais mortal em grávidas aqui no Brasil, é o mesmo vírus, né, pelo que se sabe até agora, nem teve uma quantidade expressiva de mutações e modificações no vírus. Por que aqui está morrendo? E a resposta que a gente está vendo dos estudos, né, eu participo de um grupo de pesquisa, né, que é o Grupo Brasileiro para Estudos de Covid-19 e Gestação, a gente está vendo que o problema é o acesso deficiente ao sistema de saúde. É a precariedade do sistema de saúde, é o colapso do sistema de saúde e é um nível de saúde já pior na nossa população. Então, o que eu tenho dito é assim, o mesmo Covid, o mesmo SARS-CoV, né, o mesmo coronavírus que chegou na Itália e encontrou as grávidas da Itália e infectou algumas grávidas na Itália e elas ficaram positivas e tiveram seus filhos na Itália e não morreram, é o mesmo vírus que chegou aqui no Brasil. Qual é a diferença? Ele encontrou um sistema de saúde muito mais precário, ele encontrou uma população que já é mais adoecida pelas condições de vida muito mais difíceis aqui no país. E a gente sabe, por exemplo, que alguns problemas de saúde que aumentam o risco de você ter uma complicação da Covid, elas são mais frequentes em populações que vivem, que têm uma alimentação prejudicada, que vivem em condições inadequadas, que têm trabalhos, né, muito mais pesados, desgastantes, estressantes, que são vítimas do racismo cotidiano, por exemplo, para dar um exemplo, como é o caso da pressão alta, né? Então, é como se fosse o mesmo vírus que não causou tantos problemas em grávidas e mulheres pós-parto na Inglaterra, não causou esses problemas na Austrália, não causou esses problemas na Itália, está causando um morticínio aqui no Brasil. Mas o problema é que provavelmente não é o vírus. O problema é que essas mulheres peregrinam atrás de assistência à saúde, elas já têm, né, um atendimento pré-natal prejudicado. Então, de repente, ela é uma hipertensa. Nos Estados Unidos, na Itália, na China, também tem mulheres hipertensas grávidas. Só que se elas estão fazendo pré-natal, se elas estão controladas, se elas são testadas por coronavírus, se elas são encaminhadas adequadamente, é menos provável que elas cheguem a ficar tão graves. Né? Ao passo que aqui no Brasil, se o pré-natal já é precário, às vezes ela nem tem diagnóstico dessa pressão alta, aí ela fica doente, ela não consegue achar facilmente um lugar para se internar, porque o sistema de saúde já é mais precário, ou de repente porque naquele lugar onde ela está já colapsou, né? Como a gente viu para Manaus, como a gente viu para
para Fortaleza e tudo mais, e aí ela tem um atraso para ser diagnosticada, um atraso para ser internada, e ela acaba morrendo de uma situação que seria evitável. Então, isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes para a população geral, né? Então, a gente está fazendo uma análise de alguns dados do Ministério da Saúde e a gente vê que do total de grávidas ou mulheres pós-parto que morreram no Brasil de Covid-19, só em torno de 65% foram intubadas. Então, imagina assim, você está grávida, você tem uma doença respiratória, você vai piorando daquela doença respiratória. Por que você não seria entubada se você está no hospital, internada? Porque essas mulheres estavam internadas, essas que a gente está analisando os dados. Você não foi entubada porque ou a assistência foi inadequada e não identificaram a necessidade, é um problema, ou outro problema, não tinha leito de UTI para você, não tinha respirador para você, você morreu de uma situação que talvez você tivesse sobrevivido se tivesse assistência à saúde, como aconteceu no Reino Unido, como aconteceu em outros lugares. Então, isso é muito importante, né? Porque a gente pega a grávida como exemplo, porque é a minha interface de trabalho mais diretamente, mas isso explica também porque está morrendo criança aqui no Brasil que não se viu tanto em outros países. Por que a gente está tendo uma mortalidade tão alta em indígenas, em faixas etárias jovens e sem comorbidade? Isso não é só a doença, isso é uma doença que encontra um caos social na realidade, né? Então, a gente vê, quando a gente analisa esses dados, o percentual de mulheres grávidas que morreram e foram entubadas ou foram para UTI é totalmente diferente em um estado e do outro. Por que é diferente de um estado no outro? Porque o sistema de saúde, eventualmente, está mais colapsado num lugar do que no outro, né? Então, a gente precisa olhar para as grávidas como uma população vulnerável, mas, assim, não é a minha área de trabalho, mas eu tenho certeza que quem está trabalhando com saúde indígena está vendo a mesma coisa, quem está trabalhando com pediatria, com criança, porque todo mundo falava, né? Ah, não tem morte em criança, não tem morte em jovem sem doenças crônicas. Por que aqui no Brasil tem, né? Se o vírus é o mesmo? Porque a gente tem, né, uma série de problemas de acesso ao serviço de saúde mesmo. Essa é uma questão fundamental, porque essa semana os dados mostraram que uma alta taxa de mortalidade na população indígena e entre os quilombolas no norte do Brasil. E é exatamente pela falta de acesso ao serviço de saúde de qualidade. E também 2/3 do total de profissionais da enfermagem que morreram no mundo são aqui do Brasil. Então, 1/3 morreram em outros países e 2/3 são profissionais da enfermagem trabalhando em serviços de saúde aqui no nosso país. Nós estamos quase chegando no final, então eu combinei com responder rapidamente uma pergunta que chegou aqui. Tem algum relato de alguém ter sido recontaminado? E essa é uma discussão que todo mundo está fazendo. Se é possível ou não ter uma pessoa ter 2 vezes a contaminação pelo coronavírus. Eu vou responder, deixa eu só falar uma coisa. De repente, como eu vi que tem essa pergunta e tem mais algumas, eu vi que a Ingrid, por exemplo, fez uma pergunta sobre retorno ao trabalho local, Sim. né? De repente, se cair, a gente volta para responder só essas perguntas que ficaram pendentes, tá? Só porque eu falo demais, então de repente vou começar a responder, vou parar pelo meio. Então, tem alguns poucos casos relatados na literatura de recontaminação, né? Mas são bem poucos e as investigações não conseguiram ser totalmente conclusivas se foi de fato uma recontaminação ou se a pessoa ainda estava com presença do vírus e tinha dado negativo num teste, mas aquele teste negativo, que era um falso negativo, se era uma reativação do vírus que estava de alguma forma adormecido. Por quê? Porque a gente sabe muito pouca coisa ainda sobre o coronavírus, o novo coronavírus, né? Ainda está tudo muito preliminar, assim, do ponto de vista dos conhecimentos que a gente tem sobre isso. Então teve, né? Foi para mídia até aqui no Brasil a história dos casos na Coreia, por exemplo, né? Ou então
nas redes sociais eu pelo menos recebi uns 2 casos de profissionais de saúde aqui no Brasil dizendo que tinham negativado e depois deram positivo e tudo mais. Então, existe essa hipótese, né? Nada comprovado ainda no momento. E, por exemplo, existem alguns casos, né? Eu conheço pessoalmente uma pessoa assim, né? Que ela repetiu o teste muito tempo depois, por uma outra razão, ela é profissional de saúde, e ela continuava positiva, tipo, semanas depois de ter tido o primeiro diagnóstico, né? Então, o que acontece? Existe, inclusive, uma hipótese de que, na verdade, algumas pessoas continuam com presença do material genético do vírus nas secreções, por exemplo, das vias aéreas superiores, mas elas não estejam contaminando. Então, de repente, esses casos de recontaminação foi uma pessoa que teve a doença, ficou lá os seus 15 dias, né, em isolamento social ou alguma coisa assim, se considerou curada, e aí foi repetir o exame por alguma razão mais pra frente, e ele deu positivo, mas podia ser que continuasse positivo, na verdade, seja o mesmo vírus. A gente não sabe responder isso ainda. Bom, estamos retornando com a live após a primeira parte ser encerrada com 1 hora de duração, para a Maíra continuar respondendo algumas questões que foram enviadas aqui. Diga. Pronto. Então, só para retomar, eu vi essa entrevista com uma infectologista e ela dizia exatamente isso, que não existe ainda a certeza científica de que a pessoa ser contaminada vai lhe garantir imunidade permanente. Que existem indicações de que a imunidade ela pode ser temporária, ou seja, depois de algum tempo a pessoa voltar a ser novamente contaminada pelo coronavírus, que aí isso ainda está em estudo por conta da novidade, né, do Covid-19. Então tem uma outra... Diga. Deixa eu só comentar uma coisa sobre isso. E o que não dá nesse momento é para a gente tomar nenhuma decisão baseada na hipótese da imunidade, né? Já que sabe. Então eu vejo as pessoas dizendo assim, não, às vezes é melhor pegar logo, porque aí depois você não vai ficar doente de novo. Ou então, eu sou profissional de saúde, já peguei, então agora posso voltar a trabalhar e relaxar os cuidados. Não, porque a gente não sabe isso ainda, né? Uhum. Não, e tem um outro fator que eu considero muito importante, que você citou agora há pouco, que até um médico disse isso, que o problema do coronavírus não é que ele tem uma alta taxa de morbidade, mas que o problema é se as pessoas têm ou não resistência ao coronavírus. Mas nós temos um fator externo que agrava a possibilidade de termos sintomas graves ou de possibilidade de óbito, que é a precariedade do sistema público de saúde, né? Então, não é que a gente pode considerar que o vírus não é tão letal, porque, na verdade, uma grande parte da população vai ter os mesmos sintomas de uma gripe, porque caso se precise, o sistema de saúde não vai dar conta de oferecer condições de atendimento adequado a toda a população. Nós sabemos que uma parte pequena vai ter acesso a um atendimento de excelente qualidade e a grande maioria vai ficar na dependência de conseguir ter o acesso ao atendimento médico, à UTI, a aparelhagens
e equipamentos adequados, etc., que não vai estar acessível a todo mundo, né? Eu acho que tem uma coisa importante, que as pessoas têm essa sensação, né, de que é óbvio, eu acho que tem as precariedades, né, do sistema público de saúde, né, que a gente tem, mas por outro lado, que bom que ele existe, porque a maior parte da população teria morrido sem assistência, né, se a gente não tivesse um SUS presente. Mas, por outro lado, as pessoas também têm essa falsa impressão de que isso não vai se abater sobre a saúde privada, e vai também, né, porque, dando o exemplo aqui da cidade que eu moro, né, a gente tem 145 mil habitantes aproximadamente, e leitos de UTI Covid na saúde particular a gente tem 10. Então, se eu tiver, sei lá, 10% da população da cidade tendo plano de saúde, por exemplo, são 14 mil pessoas. 14 mil pessoas para 10 leitos de UTI Covid. Não vai dar certo. Já tem colapso do sistema privado de saúde em alguns lugares, né? Então, é óbvio que isso não é democrático, né? A chance de você morrer sem assistência é muito maior se você depende do SUS, se você é pobre, se você, provavelmente, se você é de uma, né, ou indígena, ou negro e tudo mais, é muito maior o seu risco de morrer. Mas, diante de uma pandemia, né, que está se alastrando, né, pelo país de uma forma assustadora, e talvez a gente já esteja falando em 8 milhões de casos, você não está protegido porque você tem seu planinho de saúde. Né? Isso é uma coisa importante para as pessoas terem em mente. E tem uma outra questão, que quando a gente fala de sistema privado de saúde, parece que todo o sistema privado de saúde é de excelência, o que também não é verdade. Né? Uma professora amiga me enviou alguns vídeos que uma aluna encaminhou a ela da mãe sendo atendida em um hospital privado aqui de Salvador. Sim. É uma calamidade, porque não tem leito para todo mundo, como você disse, estava chovendo e água infiltrando e inundando o corredor, quarto, porque nós temos, da mesma forma que a gente tem escola privada de ponta, a gente tem as escolinhas privadas que não são melhores do que as escolas públicas. E a mesma coisa... alguns hospitais e planos privados não ficam devendo a nada a qualquer hospital público que a gente considere inadequado. Né? Então, porque uma coisa é quem paga R$500 de plano privado. E a gente tem um problema sério, é que a Covid, para os casos graves, é uma doença muito cara de se tratar, né? Então, é muito difícil que quando você tem a saúde como mercadoria... se fecha a conta do tratamento da Covid, né? Porque as pessoas que vão para a UTI, por exemplo, com Covid, ficam 14 a 21 dias internados na UTI, às vezes no respirador. Então, isso é um custo para o sistema de saúde altíssimo. Se a gente está falando do sistema público, né? O sistema público não trabalha com a saúde como mercadoria, né? Não fica fazendo conta para ver se vale a pena ou não aquele paciente ou tratar aquela doença, né? Mas na saúde privada, isso é uma questão, né? Então, é difícil que a gente consiga dar conta de uma situação que é eminentemente de saúde pública, que é coletiva, com o pensamento da saúde privada. Né? Sim. Então, tem uma pergunta aqui que enviaram. Essa semana houve uma notícia que o corpo humano não tem resistência ao coronavírus. O que significa isso? Tem fundamento? Isso que a gente começou, né, terminou na última live e começou falando agora, né? A gente não sabe ainda se a gente desenvolve ou não imunidade, e a gente também não sabe quais são os fatores que explicam por que umas pessoas têm casos graves e outras não têm sintoma nenhum de Covid, né? Tem essas pesquisas surgindo, por exemplo, que mostram que talvez quem tem o tipo sanguíneo A seja mais suscetível aos quadros graves do que quem tem o tipo sanguíneo O. Então, tá tudo muito preliminar ainda nesse sentido, né? Então, provavelmente, pelo que a gente sabe até agora, parece que a gente vai chegar à conclusão de que não desenvolve imunidade permanente, né? E que, de repente, a gente talvez realmente tenha as famosas novas ondas, né? Ou de pessoas que não pegaram no primeiro momento e que vão pegar no segundo momento, ou, de repente, de pessoas que tiveram e vão voltar a ter no futuro, né? A gente não sabe nada disso ainda, infelizmente. Então, falando em novas ondas,
Outro dia, em um debate entre infectologistas, alguns diziam que existe uma grande possibilidade de que aqui no Brasil a suspensão do isolamento social em algumas cidades, no momento em que a gente ainda não chegou no pico e que não temos dados de que há uma redução sustentada no número de novos casos ou de óbitos, que reabrir o comércio, serviços e permitir a circulação das pessoas, no momento em que novamente tivermos o crescimento de novos casos, isso vai significar que a taxa de contaminação não só vai crescer, como ela vai atingir de forma mais acelerada a população. Quer dizer, você acha que essa é uma possibilidade mesmo? Então, na realidade, assim, né, já do princípio da sua questão, eu acho que do jeito que a gente está hoje, né, com praticamente nada ou muito pouco de medidas para a contenção da pandemia, eu me questiono se a gente vai chegar a ter uma segunda onda ou um segundo momento de crescimento do número de casos, porque eu acho que a gente não vai parar nunca de crescer na realidade. Então, o conceito de uma nova onda ou o conceito de um novo pico de crescimento, ele só é aplicável se a gente tiver uma primeira onda que acaba. E aí depois você vai ter uma segunda onda que, né, aquela curva que a gente achata, vai desacelerando de repente, e aí talvez a gente tenha uma nova curva mais para frente, né, uma nova onda mais para frente. Se a gente não controla adequadamente a doença, né, então, se a gente for olhar o que está acontecendo aqui no estado de São Paulo, a gente está no meio de uma explosão do número de casos, bate recordes de casos e mortes quase diariamente. Né? A gente tem várias regiões do estado com zona vermelha, né? Que é o número de leitos de UTI insuficientes, mortos e tudo mais, e está reabrindo comércio, serviços, flexibilizando a quarentena. Então eu não vejo por que a gente vai ter uma segunda onda ou um segundo momento de aceleração mais rápido, porque eu acho que a gente nunca vai parar de acelerar desse jeito. Né? Então, por exemplo, aqui 10 e 15 novos casos por dia, e nos últimos 4 dias, ou 5, agora não me lembro, a gente tem tido uma morte diária, uma morte por dia. O que numa cidade de 140 mil habitantes é muito, né? Ao mesmo tempo, você anda na rua e tem academia aberta, salão de beleza aberto, loja aberta, as pessoas passeando e tudo mais. Por que eu acreditaria em uma segunda onda, ou por que eu me preocuparia com um segundo momento de aceleração de casos, se eu acho que a gente nunca vai sair do primeiro, na realidade? Então, se eu não faço medidas de contenção, eu tenho falado muito sobre isso, se eu não faço medidas de contenção adequadas, eu estou apostando que todo mundo vai ficar doente. Que é a fala do presidente, né? 70% da população vai ficar doente. Sim, mas 70% da população são milhões de pessoas, né? E aí, quantas milhões vão precisar ficar doentes e quantas vão morrer na realidade para a gente achar que precisa tomar alguma medida, né? Então eu acho que sim, o que vai acontecer, se você me perguntasse a minha opinião, o que vai acontecer é que a gente vai ter um crescimento acelerado. Os modelos, as estimativas falam que talvez, se você não fizer nenhuma medida, quando você chegar em alguma coisa entre 45% e 70% da população contaminada, a curva se estabiliza por si, porque o vírus já vai, né, ter se disseminado e matado quem tinha que ficar doente, quem tinha que ficar. E aí a gente vai ter uma segunda onda, se tiver recontaminação, né, por conta de já ter ficado doente uma parcela muito grande da população. Só que para a gente chegar lá, é muita gente que vai ter morrido, muita gente vai ter ficado doente, muito profissional de saúde afastado, colapso do sistema de saúde. Então, eu tô vendo o pessoal comentando, isso, é uma aposta no genocídio da população, é uma aposta em deixar as pessoas morrerem, né? Então, a gente tem visto isso nas grávidas, né, que são o meu né, assunto de trabalho, de pesquisa, né? A gente vai olhar o que aconteceu com as mulheres que morreram. Algumas, elas morreram esperando assistência, esperando ser transferidas de um hospitalzinho pequeno, sem UTI no interior, para a capital. Aí quando chega na capital também não tem leito, fica num leito improvisado, onde elas estão internadas para tratar Covid, não tem obstetra para cuidar da gestação, onde tem obstetra não tem Covid. Então, na realidade, o que acaba acontecendo é que
o que vai limitar, provavelmente, né, ou é justamente se o vírus, se a gente desenvolver imunidade, né, vai ser autolimitado desse ponto de vista. Se a gente não desenvolver imunidade, vai ser limitado pela morte das pessoas mesmo, né? Só que isso é um absurdo, né, do ponto de vista, de todos os pontos de vista ético, moral e tudo mais, mas para quem está preocupadíssimo com a economia, né, que é o discurso dos governantes que ficam falando em flexibilizar a quarentena e tudo mais, não tem como ser bom para a economia, as pessoas vão todas morrerem, né? Todas não, mas muitas pessoas morrerem. Uhum. Não, eu acho que a gente precisa ter bastante atenção no fato de que efetivamente no Brasil não se adotou o lockdown como medida de contenção. Então, aqui nós não chegamos nem perto do que houve na Itália, na Espanha, na França, de suspender toda a mobilidade das pessoas, a não ser aquelas que trabalham em setores essenciais. Né? Grande parte da população, principalmente a população da periferia, não adotou o isolamento por não ter condições sociais de praticar essa medida por conta da necessidade de sobrevivência, das condições inadequadas de moradia, de serem obrigadas a trabalhar porque trabalham como empregadas domésticas ou trabalham com Uber ou entregador e etc. Então, a gente nunca teve o lockdown aqui no nosso país de forma efetiva, né? Porque isso dependeria de políticas públicas federais que garantissem condições de sobrevivência das pessoas, que também não tivemos. Quer dizer, os R$600, tem gente inscrita e aprovada que não recebeu a primeira parcela e tem alguns que estão recebendo a segunda. Né? E já estamos chegando, já deveriam estar recebendo a terceira. Tem gente que não recebeu nem a primeira até agora. Então, isso determina uma incapacidade de grande parte da população de permanecer nas suas residências. Né? Eu acho que é uma coisa importante, que é assim, quando a gente olhar a definição, né, e o que diferencia lockdown de distanciamento social, é uma perspectiva individual ou coletiva. Então, é assim, distanciamento social é uma prática que a partir de uma orientação genérica, por exemplo, né, do prefeito, governador, secretário, eu tenho que individualmente adotar. Então, eu tenho que me conscientizar com base nas informações que é importante ficar em casa. Eu tenho que dar meu jeito de ficar em casa, se eu dependo de sair, por exemplo, para trabalhar e para, né, prover o sustento da casa. Eu tenho que tomar medidas de distanciamento social, eu tenho que criar condições para manter o distanciamento social, eu tenho que respeitar. E isso fica no plano individual, da consciência individual da pessoa, baseada em informações que podem ser, né, transmitidas pelos governantes, tal, pelos formuladores de política pública, mas joga no colo da sociedade. Então, o governador vai lá e fala assim, precisamos chegar a 60% de distanciamento social. Fiquem em casa. Aí eu tenho que me virar para ficar em casa, eu tenho que me conscientizar da importância disso, eu tenho que dar meu jeito. O lockdown, né, ele é uma medida coletiva, ele é uma medida do ponto de vista mais assim, da política pública, ele é uma medida que envolve várias esferas de governo, que envolve, por exemplo, infraestrutura para poder fiscalizar se as pessoas realmente estão ficando em casa, infraestrutura para testar, infraestrutura para buscar casos, que envolve políticas de proteção social para garantir que as pessoas possam ficar em casa sem morrer de fome. Então, eu preciso de uma coisa mais coletiva, eu preciso de uma coisa que depende do Estado e, em grande limite, depende do Estado, inclusive, né, da esfera federal, que dificilmente uma prefeitura ou mesmo um Estado vai conseguir bancar, né, sem um apoio, pelo menos, né, do governo federal, né, do ponto de vista das políticas, do ponto de vista do discurso, do ponto de vista, eventualmente, de suporte logístico mesmo para isso. Então, essa é a diferença. A gente nunca adotou lockdown porque a gente nunca teve esse nível de ação política do Estado para não só fiscalizar e garantir que as pessoas fiquem em casa, tipo multa, como teve em vários lugares do mundo, sei lá, polícia na rua, como também teve em muitos lugares do mundo, mas também garantir de condições que essas pessoas possam ficar, né? Então, a gente está ainda, nós já somos o epicentro da pandemia no mundo. Se a gente estivesse testando
a gente já teria passado nos Estados Unidos, é que a gente não está testando, então a gente não sabe quantos casos a gente tem, mas a gente já passou de 1 milhão de casos. A gente com certeza, né, se a gente for olhar para o panorama geral dos dados, a gente já é o epicentro, e a gente ainda nem chegou assim a tirar uma casquinha de um lockdown em lugar nenhum. Sim. E o mais interessante é que a gente tem evidência que mostra que, de repente, se fizesse 15 dias de lockdown sério, a gente conseguiria evitar um monte de morte, colapso do sistema de saúde. Então, não precisaria ser uma coisa que está há 90 dias a gente sofrendo sozinho e o mundo todo por necessidade ou por falta de entendimento na rua, entendeu? É isso. Uhum. Não, e o que a prova de que o isolamento social é uma medida que voluntariamente parte da população adotou por orientação genérica do poder público, é que, por exemplo, quando a gente olha para o transporte coletivo, que é responsabilidade dos prefeitos e governadores, permanece lotado. Então, as medidas de distanciamento social não são adotadas no transporte público, por exemplo, né? O prefeito de São Paulo demitiu o secretário de transporte porque os ônibus continuavam lotados. Ele colocou um novo secretário e os ônibus continuaram lotados do mesmo jeito. Porque não se adotou medidas para restringir a circulação da população, que é da responsabilidade do prefeito. Aqui em Salvador, por exemplo, o bairro da Barra não tem circulação de carro. Só que as pessoas podem andar na rua do mesmo jeito. Porque ninguém precisa do carro para sair andando na rua. É só a pessoa deixar o carro em casa, porque não vai poder passar pela Barra e andar a pé. Sim. Então pegar o ônibus, porque o ônibus continua circulando na Barra do mesmo jeito. Então, são medidas que não resolvem o problema da transmissão do coronavírus. E o que é interessante, assim, aqui, por exemplo, na cidade, eles reduziram a frota de ônibus, porque, já que fechou o comércio, vamos tirar os ônibus da rua, né? Então, as frotas foram reduzidas de ônibus. Mas, olha só que interessante, uma das perguntas que eu vi, né, que eu comentei antes, era justamente uma pergunta, acho que da Ingrid, falando sobre como é que era possível, você está considerando voltar ao trabalho local, né, deixar o trabalho remoto em alguns lugares, como é que se poderia fazer isso com mais segurança, né? E aí as pessoas falam muito isso. Não, vai reabrir, e aí a gente vai colocar álcool gel na porta, sei lá, da loja. Vai reabrir o comércio, vai botar álcool gel na porta da loja, vai obrigar a entrar de máscara, vai, sei lá, limpar o chão, vai colocar aquelas marcações na fila. Só que isso é uma coisa absurda, porque ao mesmo tempo ninguém está cuidando de como é que os trabalhadores chegam nesse local. Porque, sim, de repente, o álcool gel na porta, a máscara dentro do local, aquele espaçamento, o acrílico no caixa, protege a pessoa, de repente, de se contaminar ou de contaminar alguém dentro do espaço físico daquela loja ou daquele escritório, por exemplo. Mas, se você não olhar para como as pessoas estão se deslocando para chegar ali, essa pessoa pode pegar e como é que estão expostas as pessoas que moram nessa casa, eu posso fazer uma redoma de vidro dentro do local de trabalho, que eu ainda vou ter as pessoas se contaminando e contaminando umas às outras. Né? Então, saiu uma matéria, acho que no É o País, essa semana, sobre um estudo que avaliou contaminação, como é que se dava contaminação em 3 espaços coletivos. Um era um escritório de tipo telemarketing, né? Que as pessoas trabalhavam em baias no computador e no telefone de frente para o outro. E assim, no andar que tinha um doente, quase todo mundo que trabalhava nas estações de trabalho em volta dele ficaram doentes. Então, como é que você controla isso? Né? Basta o álcool gel e a máscara, ou você tem que ter um olhar ampliado para toda a cadeia, né? Da onde saiu